Olá pessoal, esse é o Papo em Ordem, o podcast da OAB Rondônia, e toda semana a gente traz um assunto relevante para a advocacia rondoniense. Meu nome é Tiago Pinheiro, vim através da Escola Superior da Advocacia e hoje vamos bater um papo sobre empreendedorismo na advocacia com Wilson Vedana e Janus Pantoja. Wilson Vedana, Janus Pantoja, hoje a gente vai falar um pouco aqui sobre empreendedorismo na advocacia. E eu sei que vocês, né, como grandes empreendedores na advocacia, têm muito para bater um papo com a gente sobre isso, né? A Escola Superior da Advocacia nos chamou, a gente tem o ADVLab, que vem trabalhando um pouco essa parte institucionalmente, mas eu queria ouvir de você, Vedana, um pouquinho, conta para a gente essa parte empreendedora, essa veia que você tem de diferencial aí na advocacia e o que você pode conversar para a advocacia, deixando como dica nessa temática aí. Bom, pessoal, chamo Wilson Vedana, para quem ainda não teve o prazer ou o desprazer de me conhecer. E sou advogado há 8 anos, aqui na comarca de Porto Velho, mas hoje eu digo que eu não sou mais um advogado em Porto Velho. A pandemia nos trouxe muitas liberdades que antes tínhamos medo, e hoje eu me considero que meu escritório é na maior avenida do mundo, como eu sempre falo, que é o Google. Então, eu penso sempre em crescer o meu escritório, criar braços no escritório e transformar, de fato, o escritório como se fosse uma empresa. Pensar nele como uma empresa, porque assim como uma empresa ele tem que dar lucro, tem famílias por trás, tem estagiários, tem advogados, empregados, tem sócios, e para tudo isso tem que se pensar hoje como gestão. A advocacia ficou durante muito tempo congelada. E se pensarmos na advocacia tradicional, quero o quê? A plaquinha bonita na frente do escritório, um sofá, uma secretária, um cafezinho, acho que hoje já não é mais suficiente. Só saber sobre lei já não é mais suficiente. Saber sobre direito é mais do que uma obrigação para todo advogado. Hoje eu considero que os pilares principais para um advogado obter sucesso em sua profissão é ser um bom vendedor. E quando eu digo ser um bom vendedor, é se portar bem nos locais, se apresentar sempre como advogado, saber muito sobre gestão e, principalmente, pensar de forma empreendedora, que é o que a gente vai falar muito aqui hoje. Eu espero poder contribuir muito no nosso bate-papo aqui, que eu espero ser muito proveitoso. Muito legal. Janus, fala pra gente um pouco do que você enxerga, né, dentro dessa virada de chave. Acho que o Vedana trouxe muito bem, a advocacia vem passando por essa transformação já há algum tempo, né? A gente sai daqueles escritórios mais clássicos, mais estruturados e voltados para uma advocacia de status, mostrando uma placa na parede, e você veio acompanhando toda essa mudança e fez parte dela também, né? Transformando a advocacia e fazendo um link também com essa mudança dentro da academia, né? Dentro da formação do bacharel para chegar no mercado de trabalho da advocacia e encontrar hoje essa diferença, essa necessidade de ser empreendedor, essa necessidade de não saber só direito, né? Saber direito é essencial, é o que a gente chama de hard skill. Uhum. Né? Mas hoje a gente precisa dessas outras soft skills também para conseguir ter destaque, para conseguir trabalhar. Fala um pouco para a gente dessa tua experiência. Tiago, obrigado aí pelo convite da ESA, da OAB, vem dando um abraço para a gente conhecer. Meu nome é Janus Pantoja, eu sou advogado há 22 anos, também igual o Vedana, iniciando na comarca de Porto Velho, e eu estou em escritório de advocacia desde 14 anos de idade. Né? Em algum momento, lá na década de 90, os escritórios de advocacia no Brasil, eles olharam para os Estados Unidos e falaram o seguinte: a gente tem que entregar resultado, a advocacia ela tem que ser uma advocacia de resultado. Então eu vi, com 14, 15 anos de idade, os primeiros fax chegando no escritório, né? Do meu pai, por exemplo. Chegando o quê? Fax. Meu Deus. Fax, aquilo já era uma coisa assim, né? de outro mundo, né? A pessoa colocar um papel, o máximo que tinha de velocidade era o chamado, aí vocês não viram o Telex, né? Eu vi o Telex funcionando no Correios. Você ia lá, passava uma mensagem e tal. E na virada dos anos 2000, né, que coincide com a Apple, com o lançamento, por exemplo, do iPod, a advocacia também sentiu essa necessidade, principalmente com uma nova visão de marketing, uma nova visão de gestão, e uma nova visão também, igual o Vedana falou, não adianta mais saber direito. A gente tomou uma consciência de que direito não passa de uma commodity. Pronto, aí você tem que faz com isso? Agregar valor. Se você não agregar valor ao seu serviço, ou seja, fazer dele um produto,
algo mais tangível, né? Que quem vende produto agrega serviço e quem vende serviço tenta transformar isso num produto para o seu cliente, né? Então, a partir dos anos 2000, aqui no Brasil, e aí isso chega em Porto Velho de uma maneira ainda um pouco tardia, né? O advogado é aquele que entende do negócio do cliente. É esse que você tem que procurar, né? Na área, por exemplo, acadêmica, também isso começou a evoluir, né, com importância de estudos como MBA, LLM, até chegar a stricto sensu. No Brasil tem algo chamado mestrado profissional, né, que procura a execuibilidade de algum projeto que você apresente no mestrado, e isso pode se tornar um produto também bem legal para os escritórios, né, porque, infelizmente, o nosso Poder Judiciário ainda é muito resistente a assimilar teses da academia. Ainda há uma distância entre o que a gente recebe na academia, do jeito que sai, e a reclamação é quase que geral. A reclamação é do corpo discente, a reclamação é do corpo docente, né? As faculdades precisam acordar mais para isso, se aproximar de uma instituição igual a ESA, né? Fazer uma aproximação à academia ESA, eu acho muito importante, e conversar também com as outras carreiras jurídicas, porque elas não estão dialogando tanto. Então, o empreendedorismo na advocacia, que a gente pode chamar também de inovação, né? Áreas como design thinking, business design, ajudaram muito a gente a abrir, pensar fora da caixa, né? E além do que, complementando o que o colega Vedena trouxe, a questão da estratégia, né? A estratégia na advocacia, ela é hoje, né, fundamental. Onde que você quer chegar? Pensar estrategicamente é o ponto fundamental acho que de todas as profissões, né? E a advocacia acaba incorporando isso, porque também, né, tem essa parte profissional, essa parte além do institucional e a parte empresariada também. Acho que isso é fundamental. E é interessante verificar que, ao longo do tempo, né, a gente tem a nossa ordem dos advogados sempre nos amparando, sempre nos dando diretrizes, mas teve também uma transformação muito grande. Por exemplo, o provimento 205, que o Vedana sabe muito dessa transformação, que veio, de fato, né, ensinar o advogado essa parte de marketing, o que ele pode fazer, ir até a maior avenida do mundo, né, se colocar lá. E aí, Vedana, como é que você olha isso? A ordem falando para a gente, né, que tudo aquilo que a gente tinha certas restrições, receios, a gente estava meio que num limbo ali para ajudar a impulsionar a empreender, né, porque o marketing não é só empreender, mas é uma parte do nosso empreendimento. E como é que você acha essa resposta institucional? O que você viu, como é que isso está sendo aplicado, como é que a advocacia está absorvendo isso, ainda com pouco tato ou já está avançando mais? Dá a tua visão sobre isso. Vamos lá. O provimento 205, eu até falo que ele não trouxe tantas mudanças, embora todo mundo ache que ele trouxe, mas ele só transformou uma linguagem que tinha sido feita lá no provimento de 2000, que era o provimento 94. Que na época não tinha Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii e outras redes sociais. Então, ele simplesmente trouxe para uma atualidade, para nós entendermos o que, de fato, o advogado pode ou não fazer. Até 1 ano e 2 meses atrás, que foi um pouquinho antes do provimento, em Rondônia, podia se anunciar no Google Ads. Eu sempre anunciei desde o ano de 2016. Se a gente chegava ali em Mato Grosso do Sul, por exemplo, a seccional punia os advogados. Então, era uma insegurança jurídica muito grande, porque não tinha na lei o Google Ads como plataforma, mas tinha que o advogado podia anunciar na internet. Então, se pode anunciar na internet, igual você falou, o marketing. O marketing é um braço de toda uma estratégia. E aí, para o marketing, você dá a publicidade. E aí tem os dois perigos. Hoje, nem 2% dos 2 milhões de advogados do Brasil usam a internet. E o pior, eu vou muito além. É importante. E eu vou muito além. Desses 2%, nem 5% dos 2% produzem conteúdo. Ou seja, se pegarmos aí, vamos ter em torno de 40 mil. Eu fiz a conta aqui. 40 mil que que usam a internet, as redes sociais, mas apenas 5 mil aproximadamente produzem conteúdo de fato. Então você pega, um advogado basicamente por município. Se pegarmos como um dado bem chulo e básico, assim, é um advogado por município.
E se pegarmos uma população como um todo, hoje, se dividíssemos a população para todos os advogados constantes, todo mundo teria 174 clientes, o que já seria uma carteira muito boa. Então, assim, dar publicidade a algo pode ser muito perigoso se a pessoa não estiver preparada, se não tiver uma estratégia. Então, o provimento ele veio para dar uma garantia legal que o advogado pode fazer tudo na internet. Claro que respeitando o que ali diz no nosso Código de Ética dos artigos 39 ao 47, que diz o quê? Que nós não podemos se insinuar para aparecer em rádio, TV e afins, nós não podemos ofertar diretamente, nós não podemos diminuir honorários para fechar contratos que o colega estava prestando serviço, ou seja, nós não podemos vulgarizar a nossa classe. De resto, o advogado pode tudo. É como se assim, está aberta as oportunidades e uma janela para quem quer crescer, quem quer empreender. Com estratégia vai longe, mas se quiser fazer de qualquer jeito, a publicidade pode afundar um escritório de advocacia ou até mesmo frustrar. Hoje nós vemos muitos advogados que tentam fazer, mas sem um acompanhamento. E eu digo isso com tranquilidade porque eu tenho também uma agência que só cuida de advogados, eu não atendo outro nicho da advocacia, outro nicho de empresas. E a maioria dos advogados que vêm até a agência já se frustraram ou com TikTok ou com Facebook, porque tentam fazer de qualquer jeito. Postam ali uma foto sem camisa e não sei o quê, postam uma foto de um carrão, mas não. Dançando? Falta Às vezes estratégia. Hoje até mesmo a própria dança, se utilizada em um conteúdo informativo, através de indicativos, pode que funcionar. não seja, claro, de biquíni, Pode funcionar. ou que não seja de cueca, mas que seja de uma forma mostrando, como apontando. Tem gente que não tem aptidão de falar, mas tem aptidão de gesticular. Eu estava num curso esses dias agora e um dos mentores, que eu era um dos mentores convidados também, ele tem uma aluna que ganhou 130 mil seguidores em apenas 30 dias, sem comprar, Nossa. sem nada, no Instagram, apenas com um simples movimento. Ela falava o direito da pessoa, mostrando esse é seu direito, esse é seu direito, esse é seu direito, falando sobre direito previdenciário. Então, tem pessoas que não têm comunicação, tem pessoas que não conseguem se expressar. E hoje tem jeito de fazer conteúdo. E a comunicação em si, ela não é só falada, Exato. né? Aí é que tá. Aí é que tá. Porque às vezes a gente fica preso muito a isso. Eu acho realmente isso bem interessante da gente entender as formas de comunicação e como conversar com o nosso público, porque a gente tem que esperar a forma como ele está falando, mas exatamente da forma como você falou, Vedana, pensando no conteúdo. O advogado é o quê? É um solucionador de embrólios. Não vou nem chamar de problema. Às vezes é um embrólio, às vezes é uma questão ali que precisa ser resolvida, é um desafio, né? E a gente pensa também a advocacia, geralmente, na advocacia judicial. Quando a gente precisa fazer uma petição, postular, né, até pela nossa capacidade de jus postulante e tudo. Agora, quando a gente consegue entender o negócio do nosso cliente, como o Janos falou, né, e consegue conversar com ele, explicando que nós temos uma estratégia e conteúdo para solucionar esses embrólios, a gente começa a entrar naquele papo que a gente começou, sobre um produto. Até para complementar isso daí, de produto e de buscas, por exemplo, a palavra mais buscada durante esses 2 últimos anos de pandemia no Google foi a palavra divórcio em cartório. Ele é pesquisado em torno de 130 mil vezes por mês em todo o Brasil. Ou seja, as pessoas hoje têm a comodidade de querer contratar um advogado pela internet. E você tem que estar lá. E é um produto. Pode ser outro. O terceiro maior é a alteração de nome. Hoje nós vemos muita questão do LGBTQIA+, a questão do reconhecimento social. Desculpe se eu estiver falando errado, mas é reconhecimento social, quando a pessoa quer ser reconhecida com aquele nome. Acho que é nome social. Nome que social. até teve o da OAB recentemente, que foi uma inovação, foi o primeiro do Brasil. Então, hoje, as pessoas querem a alteração do nome. E isso, muitas vezes, é procurado de forma administrativa, direto no cartório. Muitas das vezes. E isso é procurado na internet. Por que não o advogado ter um produto específico e divulgar isso aí lá? De forma ética, claro. Sem oferta, sem nada, mas estando lá onde o cliente vai procurar. E assim, se especializando. A gente nunca pode deixar de pensar, né, que o nosso diferencial está na nossa capacidade de se especializar em resolver esses problemas de forma diferente. Né? Você colocou uma bem interessante assim, Thiago, que a gente... na faculdade, praticamente a gente é doutrinado a judicializar, né? E aí vem a desjudicialização, né, com vários instrumentos no direito de família, já que a mediação e a arbitragem no Brasil
ela não acredito muito que ela nem vai vingar nos próximos 50 anos. E quando tem, vai todo Entendeu? mundo preso, né? E quando não tem, ou muda o destino de um país, né? A gente poderia ter outro país. Eu não sei se é melhor ou pior, mas com certeza poderia ser outro país se não fosse uma tal de justiça penal negocial, né, ou negociada. Então, realmente a gente precisa sair dessa dependência do Poder Judiciário. Eu era um advogado criminal e começou a acontecer algumas coisas no escritório, e aí eu tomei uma decisão, assim, eu não vou depender, o meu escritório não vai mais depender do Poder Judiciário. E aí a gente foi para a área ambiental, né, uma área corporativa, e também a área ambiental, não aquela assim, vamos dizer assim, que a ONG, por exemplo, se preocupa, a área ambiental de levar o ativo ambiental para dentro da empresa, porque se ela não fizer isso hoje, ela está perdendo, vou falar bem claro, dinheiro. Né? A empresa que não sabe diferenciar um ativo ambiental de ativo natural, por exemplo, né? Ou passivo ambiental, um passivo natural, são coisas distintas, aí você tem que se especializar realmente. Eu passei 10 anos na área ambiental nessa área corporativa. Aí você vai ter que estudar, você vai ter que entender, né, para atender. Porque o marketing é isso. Né? O marketing nada mais é do que a capacidade que alguém tem de gerir a demanda na sua regulação e composição de tempo. Isso é marketing. Aí você entende e você começa a atender. Né? Então a gente precisa realmente se antenar e abrir a nossa cabeça, né? Igual o Vendana falou, nosso provimento, né? Você não pode procurar, mas você pode fazer realmente várias coisas. E olhando conteúdos jurídicos, ainda, né? Nossos conteúdos jurídicos, a gente tem muito, muito que aprender e muito, muito ainda evoluir. Eu acho que a gente pode até, a ESA, né? Sair daqui alguma ideia para melhorar os nossos conteúdos, que a gente já sabe que tem que gerir. Né? A conta social, a rede social, a gente sabe que tem que gerir. Agora, como que a gente pode fazer para melhorar os nossos conteúdos de acordo com cada expertise que você desenvolve? Fala com o Vedana. Isso. E ali até é uma situação bem legal, porque isso que você falou sobre marketing é o que hoje as pessoas chamam de autoridade, né? Que é a capacidade de gerar resultado. Hoje, a pessoa é contratada não por um diploma ou por um certificado, por exemplo, de mestrado. Eu tenho professores da academia que não engajaram tanto com a advocacia porque se baseiam única e exclusivamente em querer apenas focar em algo que não vai render, às vezes quer ser o generalista. É commodity. E não se adaptou ao novo mercado. E quando eu digo um novo mercado, não é que é mercantil. E até eu acho que essa palavra tem que sair do provimento e do código de ética e do estatuto, porque eu acho que a advocacia, sim, é mercantil, é uma opinião minha própria. Se vão concordar ou não é algo complicado, mas se é mercantil porque dá dinheiro. E se dá dinheiro, é mercantil. O que não pode é haver as ofertas ostensivas, é a única coisa que eu sou contra. A gente pode trabalhar relações mercantis. Exatamente, relações mercantis. Poderia ser uma adaptação adequada. Relações mercantis aí, porque ela não precisa ser antiética. Exato. Então, hoje, a pessoa considera muito mais... Nunca ninguém me perguntou onde eu sou formado, nunca ninguém me perguntou qual era o diploma que estava na minha parede. As suas notas. E eu até falo... E outra, não eram tão boas, não. Eu fui atleta de faculdade, eu fui bolsista. Então, assim, ninguém quer saber. Era o primeiro trimestre ali, e depois a gente praticamente viajava. E hoje isso é a capacidade da pessoa, né? Isso é mais uma alteração que a gente vê na carreira da advocacia, Exatamente. Né? Antigamente você era o advogado formado na instituição tal. Primeiro aluno, laureado, segundo aluno. Hoje não. Hoje você é o profissional que consegue solucionar problemas. Show. Quando você consegue solucionar problemas, da onde você se formou, como você chegou até esse destino, ele fica em segundo plano. Óbvio que ainda deve ter um peso, acho que entre os colegas, com certeza. Principalmente. Em um caso, por exemplo, de uma demanda de milhões. Exato. Uma entrada que a gente sabe que tem um lobby positivo, que quando eu falo lobby positivo não é intervenção judicial, e sim uma questão de já ter conhecido ele, às vezes estudado com o desembargador, e tem uma facilidade na questão até de um recebimento. A gente sabe, já teve episódios aí até durante a pandemia de não recebimento de advogados por juízes, desembargadores Sim. e afins. E a gente sabe que os grandes do mercado têm uma facilidade. Os ex-presidentes, os conselheiros federais, é uma facilidade que eles têm. Isso é real, a gente não pode esconder isso e nem tapar os olhos. Mas hoje não é necessário. Igual você falou das redes sociais, a gente tem o ADV Lab. O ADV Lab é muito legal porque ele vai trazer essa questão de como produzir o conteúdo de forma eficaz na rede social. E o principal,
Hoje, se eu entrar, por exemplo, no teu Instagram, qual é a primeira informação que eu enxergo no teu cartão de visita? Só fazendo uma reflexão, não precisa nem responder. A logo. Aluno? A logo. A logo? É. Certo. Eu acho que tem que ser pessoal. Eu, particularmente, uso a minha tanto Não, no você meu perguntou da escritório- minha, eu estou te respondendo. Não, eu digo assim, é só É um quando intuito você- indicativo. Mas é Ah, porque, tá. às vezes, a gente entra no perfil de uma pessoa, por exemplo, um advogado. Aham. Aí ele fala, mas o meu conteúdo, as pessoas não me seguem porque eu sou advogado. Aí a gente entra lá, a bio tá. Escorpiniana. Mãe de pets. Pelo amor de Deus, gente. A pessoa não identifica que a pessoa é advogada. Ali tem que ter uma frase de impacto. Ajudo mães a conquistarem o direito dos filhos. Mas isso Isso. não é uma falta de percepção do potencial da ferramenta? Exato, Né? exato. A gente hoje, hoje não, né? Mas no início que a gente teve esse relacionamento com as redes sociais, era mais uma forma de reunir, de reencontrar amigos antigos e aglutinando pessoas ali. Não era Ho- para modelo de negócio. Hoje não era. não. Hoje é o primeiro cartão de visita da hoje pessoa. É um modelo de negócio. Você ali se apresenta, você está na maior avenida do mundo, né? Você começa a dialogar com vários atores do Brasil inteiro e realmente essa percepção de transformar e começar a se apresentar de forma profissional ali é uma virada de chave que nem todo mundo teve. E a gente precisa começar a pensar isso, né? A forma de fazer, a forma como isso comunica com o conteúdo que a gente quer. Então, a gente precisa realmente olhar e transformar e ensinar a advocacia, né? Trocar experiências, ver o que funciona, validar para ver isso funcionando. E, mais uma vez, focando na solução de problemas. E dentro desse olhar, né, de encontrar a sua ferramenta, o seu Instagram, a gente precisa também pensar como conseguir mostrar um novo negócio que a gente faz, o nosso diferencial, o que a gente atua. E esse olhar para os novos negócios, olhar para os oceanos azuis da advocacia, né, e encontrar esses nichos, também parte por essa parte da estratégia. Né? E a gente precisa aí entender como escalar, se é escalável, se não é, se a gente consegue trabalhar isso. E como é que vocês estão olhando aí para essa advocacia diferente, né? A advocacia olhando para um oceano azul, novos negócios. Tiago, a gente, quando a gente vai, antigamente, né? Você abrir uma sala, você cria qualquer novo negócio, né? Você vai lá, abre a sala, contrata alguém, estrutura tudo certinho. E de um tempo para cá, isso aí é um equívoco muito grande, né? Você precisa validar o negócio. Você quer trazer escala para ele? Valida ele primeiro, junto. É quase um modelo de startup, uma advocacia de startup. Você tirou da minha boca. startupizada, Um escritório que abriu uma nova área, cria uma espécie de startup dentro. Porque o custo vai ser menor, o investimento não é tão grande, o investimento vai ser de inteligência. Então, para escalonar, para dar escala, né? Na verdade, para um novo nicho, né, você precisa, você falou em resolver o problema, né? Aí tem que dar um passo para trás. É saber identificar o problema. Perfeito. Aí você dá um outro passo, né? Porque o cliente, às vezes, existem necessidades expressas e necessidades latentes. Identificar a necessidade latente do cliente, que é o mais difícil, porque ele não sabe nem expressar. Né? Coloca alguém, quer saber um problema de um hospital? Coloca alguém numa cadeira de roda, coloca uma câmera e filma, você vai saber onde é que está o atendimento, onde é que está o gargalo. E isso na advocacia a gente não faz. A gente tem que criar novas metáforas, novos briefings, novas maneiras até de fazer o briefing para poder identificar qual é o problema e criar o novo mercado. O problema não é nem mais abrir uma área nova no escritório de advocacia, é você criar novas relações mercantis, igual a gente chegou aqui hoje, que talvez separados a gente não chegasse nessa expressão, né, que o Vendana criticou muito bem. Sim. Não, eu vou usar a palavra mercantil. Beleza, então vamos ver se relações mercantis. Então, assim, identificar quais são os problemas para que nossas relações mercantis sejam cada vez mais relevantes, né? E aí a diferença para a academia está sendo cada vez mais abissal, porque o curso de direito é infantil. E hoje, olha, né? Só, né? A gente vem formado, o Janus, há 22 anos na advocacia, você há 8 anos na advocacia. A gente não tinha algumas plataformas quando vocês estudaram
né, o direito, por exemplo, YouTube, TikTok, e hoje giram-se negócios dentro dessas plataformas gigantescos, né, e talvez a advocacia não esteja percebendo, não esteja preparada a como solucionar os problemas inerentes dessas plataformas. Por exemplo, um vídeo banido, né? Um vídeo que deixou de ser monetizado. Como é que você resolve? Se a sua conta foi derrubada numa plataforma dessa, você vai entrar com uma petição no judiciário, isso vai demorar quanto tempo? Esse criador de conteúdo vai ficar quanto tempo esperando uma decisão judicial aí? 8 meses, 1 ano e 2 meses, a depender da comarca que estiver trabalhando. E olha o tanto de prejuízo que isso vai gerar. Ou você vai entrar, você conhece os termos e condições da plataforma porque você leu, né? Quase ninguém lê. Eu aceito, é isso que a gente faz. Agora, você tem isso mapeado e sabe exatamente como resolver. A quem mandar um e-mail, né? Como resolver. Tem um caso agora emblemático, famoso, não sei se vocês conhecem, é um streamer que tem, o Casimiro. Ele estava na Twitch trabalhando e ele estava reagindo a uns vídeos de futebol da UEFA, né? E em determinado momento a conta dele foi banida, ele caiu do nada, ficou zerado. E aí ele entrou em contato e depois ele estava explicando como é que resolveu. Como que ele resolveu isso? Através de um advogado, o advogado dele especialista, o cara que tem um inglês fluente, entrou em contato através de e-mail, explicou, conversou, tratou. Conhecimento de política corporativa. De um dia para o outro, voltou. Ele estava com acesso à plataforma liberado. Agora, você imagina, para um cara desse, o alcance que ele tem no Brasil hoje, qual o valor do serviço? Exato. Né? Então, assim, eu acho que Altíssimo tudo é pensar fora da caixa. Por exemplo, hoje, se eu fosse começar um escritório de advocacia do zero, eu não pensaria em escritório físico. O dinheiro que eu tivesse para investir, eu chegaria em um amigo advogado e falaria, olha, o dinheiro que eu tenho eu vou investir em marketing, vendas e poder tornar uma autoridade aqui no mercado local. Algum curso? Né? Isso. Fazer uma mentoria para aprender com quem está jogando bem ou um curso prático direto. Eu não pensaria em pós-graduação de início. Por quê? Nesse modelo, eu pegaria as principais teses do mercado do momento para poder escalonar de uma forma um pouco mais breve e eu falaria para ele, se eu precisar de algum atendimento físico, que eu não espero nesse primeiro momento, eu te pago 20% sobre aquele contrato que eu fechar aqui dentro do teu teto. Pode ser? E aí depois eu pensaria em um escritório físico se necessário. Outro ponto. Depois de validado o negócio. Depois de validado e já escalado de uma forma parcial. Conseguir adaptar o primeiro produto, que eu focaria em apenas 1 ou 2 produtos no máximo. Por exemplo, mudança de nome e algum outro relacionado a direito do consumidor, que gira muito. Então, eu pensaria em 2 produtos básicos para girar rápido o dinheiro, ação de juizado, mandado de segurança. Bancário, por exemplo. Bancário também. Escalaria esse negócio e falaria, pronto, tá aqui, eu posso agora direcionar aqui para um parceiro e focar em outro ponto. Então, eu sempre focaria em um ponto específico, em um único produto, para não destoar. E assim que pronto, eu passaria a um parceiro, que é hoje a forma que eu faço. Então, eu valido o negócio, passo para o parceiro e tenho uma advocacia lateral. Eu tenho 24 horas por dia, apenas 2 braços para peticionar e eu odeio fazer petição. Então, eu cuido do marketing do meu escritório, eu sou a cara, eu sou o comercial do meu escritório. A minha obrigação é todo dia fechar contratos. Se eu não fecho contrato, o meu chefe, que é a pessoa jurídica, briga comigo. Agora, se eu fecho contrato e não ajuizam as ações, aí o meu chefe, pessoa jurídica, que no caso sou eu, vai brigar com as pessoas que não estão produzindo e que não estão atendendo no comercial. Então, hoje, para escalar um negócio e para organizar um escritório de advocacia, você tem que ter uma boa fonte de prospecção de clientes, que dá para se ter muitas. Pense hoje um escritório jovem, uma pessoa que aparece nas redes sociais. É como se você tivesse 4 filiais. LinkedIn, Facebook, Instagram e TikTok. Estou falando as 4 básicas, assim. Tirando o Google Ads, que você tem que monetizar para investir. É como se você tivesse o LinkedIn no shopping, que é uma rede mais corporativa, com mais empresas, pessoas mais acima da média em questão financeira. Instagram, nível médio, vamos botar 7 de setembro. Pega o Facebook, você vai lá para a Zona Sul, e aí você pega o TikTok, você vai lá para a Zona Leste. Então, você consegue abrir 4 filiais, custo zero,
levando a tua informação com um vídeo apenas de 1 minuto, 30 segundos, 1 minuto e meio, a depender da plataforma. Ainda bem que a junta comercial não sabe disso, né? Exatamente. Então, assim, hoje não tem como não empreender na advocacia. Basta organizar, fazer de forma estratégica, investir direcionado em 1 ou 2 produtos no início da carreira, escalar o negócio e depois procurar parceiros. Não tem como hoje você querer focar em tudo. Você não tem como ser gestor, vendedor, atendente. Não adianta. Escritor. A gente não tem como. Não tem como. As 24 horas do dia são poucas. Hoje eu tenho muita dificuldade só para vender. Por quê? Chegam muitos leads diários no WhatsApp. Eu tenho que fazer um filtro inicial. Hoje eu já tô com basicamente 80% terceirizado, pelo menos as outras áreas que eu não atuo, e tenho me dedicado à área que eu hoje atuo. O Wilson hoje é auxílio moradia para residentes médicos. Os outros produtos do meu escritório de advocacia é o Wilson, quem é a antena parabólica, que é o quê? O advogado hoje é uma antena parabólica. Ele capta todas as informações e ele tem que distribuir. Eu me considero uma antena parabólica, eu tenho facilidade para fechar contratos, eu tenho facilidade para me comunicar com as pessoas. Então, para isso, eu consigo escalar de forma lateral, através de parceiros e sem custo empregatício. E essa mudança de chave na advocacia é que é o difícil, principalmente na hora em que a gente está falando da advocacia iniciante, aquela que está começando, né, para aquela que já está sedimentada no mercado. Eu acho que é um papo que a gente pode evoluir muito. A gente pode fazer um segundo encontro, Parte a 2, gente né? pode fazer uma parte 2, 2.0. A gente pode né? sentar, fazer uma cúpula entre a gente, fechar algumas parcerias e andar. Com toda certeza. Isso E aí. assim, eu estou encantado com a forma que vocês pensam a advocacia. Eu realmente acredito que hoje a advocacia ela deve pensar fora da caixa, ela deve pensar de forma inovadora e tem muito mercado para a gente evoluir. É algo que eu sempre venho falando, as pessoas às vezes me criticam, falam que a advocacia ela está, né, saturada, mas talvez a advocacia que essa pessoa esteja olhando realmente esteja. Está mas saturada, a advocacia mas que eu saturada de estou gente olhando, ruim, né? Não A tá. advocacia vai saturar de verdade se a criatividade humana saturar. E eu não acredito muito nisso, entendeu? Que a criatividade humana Isso é chegue ao verdade. ponto de saturação. Isso é verdade. Agradeço o papo com vocês. Hoje foi excelente. Mais uma aula. Sempre bom tá batendo esse papo com vocês. Obrigado, Wilson Vedana. Obrigado, A gente Janos agradece. Pantoja. Obrigado, E Wilson. dê um Prazer, recado aí convite. pra galera. Prazer. Bom, pessoal, para você que acha que a advocacia está saturada, isso é uma mentira e uma ilusão que te criaram na academia. Foque no que vai te gerar resultado. Pare de pegar a opinião dos outros. Não tenha vergonha de se apresentar nas redes sociais. Isso é algo que vai te levar a um outro nível. Quem paga as suas contas não são as pessoas que irão te criticar. Então foque no que vai te dar resultado. Vamos junto. Conte com a ESA, conte com a OAB em todas as comissões que a gente vai estar à disposição para poder ajudar todo mundo. Mais uma vez, obrigado, Thiago. Obrigado, Vendana. Realmente foi uma aula, aprendizado aqui. É isso aí, pessoal. Saia da academia, saia da caixa, vai se especializar, cria uma estratégia, acredita. Não precisa assim, de um grande investimento para você começar, entendeu? E aí faça a sua startup que vai dar certo. Muito obrigado e grande abraço. Esse foi mais um Papo em Ordem, onde a gente pôde conversar com a Advocacia de Rondônia, trazendo esse conteúdo dessas feras relevantes aí para vocês. Um abraço.